Clara vivia em uma casa antiga, situada em um bairro tranquilo, quase como uma ilha cercada pela modernidade. Desde sua separação recente, aquele lugar se tornara um refúgio e uma prisão ao mesmo tempo. As paredes guardavam memórias de um casamento que desmoronou, em parte devido a uma diferença irreconciliável. Clara nunca quis ter filhos. Seu ex-marido, por outro lado, sonhava em ser pai, e esse impasse foi o golpe final em uma relação já desgastada. Clara sempre acreditou que sua vida estava completa sem crianças, preferindo dedicar seu tempo à carreira e a si mesma. Porém, após o divórcio, um vazio começou a crescer. Um sentimento que ela não sabia nomear, mas que a fazia questionar suas escolhas antigas. O encontro sob a chuva. Era uma noite de tempestade quando tudo mudou. Clara estava em sua sala, absorta em um livro, tentando escapar da solidão que se intensificava com o som da chuva batendo nas janelas. De repente, ouviu o barulho de algo caindo na varanda. Levantou-se com um sobressalto, seu coração acelerado enquanto a tempestade rugia do lado de fora. A mente de Clara imediatamente pensou em um galho caído ou algum objeto derrubado pelo vento. Mas ao se aproximar da porta, sua curiosidade foi substituída por uma apreensão crescente. As luzes da varanda piscavam com a fúria da tempestade, criando sombras que pareciam dançar sob a chuva torrencial. Com cautela, Clara espiou pela janela da porta e seu olhar encontrou algo inesperado. Lá fora, enrolada em uma manta, estava uma mulher jovem, visivelmente molhada e tremendo de frio. Nos braços, ela segurava um bebê. A visão deixou Clara momentaneamente paralisada. Ela tentou entender a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Quem era aquela mulher? Por que estava ali, em sua varanda, sob uma tempestade tão violenta? A chuva martelava incessantemente no telhado, ecoando pelo corredor, enquanto Clara hesitava em sua decisão. O instinto lhe dizia para chamar as autoridades, buscar ajuda profissional. Mas havia algo na expressão desesperada da mulher que a fez mudar de ideia. Clara sabia o que era estar perdida. Sentia isso todos os dias desde o divórcio. Talvez fosse isso que a fez abrir a porta sem pensar duas vezes. "Você está bem?" A voz de Clara soou mais baixa do que pretendia, quase encoberta pelo som da chuva. Mesmo assim, a mulher levantou a cabeça, seus olhos cheios de medo e angústia. Clara notou que ela segurava o bebê com tanta força que seus dedos estavam brancos. "Entre, rápido!" Clara puxou a mulher para dentro, sentindo o frio úmido da roupa encharcada que roçou em sua pele. Quando a porta se fechou, abafando o som da tempestade, a tensão no ar pareceu diminuir um pouco. Mas Clara sabia que havia algo mais acontecendo. Ela conduziu a mulher até a sala de estar, onde o fogo ainda ardia na lareira. Clara pegou uma toalha que estava sobre a poltrona e a entregou à mulher. "Aqui, seque-se. Vou preparar um chá quente para você." Clara tentou manter a voz calma, mas seus pensamentos estavam a mil. Quem era essa mulher? E o bebê? Enquanto a mulher se acomodava no sofá, Clara não pôde deixar de notar a fragilidade dela. Seus olhos estavam inchados de chorar, e o rosto pálido contrastava com o cabelo molhado que grudava na testa. Clara se apressou para a cozinha, sua mente cheia de perguntas sem respostas. Quando voltou com o chá, a mulher ainda estava em silêncio, abraçando o bebê como se sua vida dependesse disso. Clara sentou-se na poltrona ao lado e ofereceu a xícara. A mulher a pegou com mãos trêmulas, mas não tomou nenhum gole. "Meu nome é Clara." Ela tentou iniciar uma conversa, esperando que a mulher se sentisse mais à vontade para falar. Houve um silêncio pesado antes que a mulher finalmente respondesse. "Sofia", disse ela, com a voz rouca e baixa, quase como se não tivesse falado por dias. "E este é meu filho." Clara esperou que ela dissesse mais, mas Sofia permaneceu em silêncio, balançando o bebê levemente para frente e para trás.
A cena era estranhamente familiar para Clara, mas também profundamente perturbadora. Ela nunca teve filhos, nunca quis tê-los, mas havia algo naquela criança que a intrigava. Tentando quebrar o gelo, Clara perguntou: "Você tem para onde ir?" Sofia balançou a cabeça lentamente e seus olhos se encheram de lágrimas. Clara sentiu uma pontada de compaixão, uma urgência em ajudá-la, embora não soubesse bem por quê. Talvez fosse o fato de que Sofia parecia tão perdida, tão desesperada. Ou talvez fosse a própria solidão que Clara sentia, refletida na presença inesperada daquela mãe e do bebê. Nos dias que se seguiram, Clara ofereceu abrigo temporário a Sofia e ao bebê, tentando convencê-la de que era apenas uma solução provisória. Mas a verdade era que Clara não conseguia se convencer disso. Havia algo em Sofia, algo em seu olhar, em seus silêncios, que intrigava Clara. Era como se a mulher estivesse sempre à beira de revelar um segredo, mas nunca tivesse coragem de fazê-lo. Sofia era extremamente reservada. Ela mal falava, passava a maior parte do tempo cuidando do bebê e raramente saía do quarto que Clara havia preparado para ela. Mas, aos poucos, Clara começou a perceber pequenas coisas. Às vezes, Sofia acordava no meio da noite e Clara ouvia o som suave de seus passos no corredor. Em outras ocasiões, Sofia olhava pela janela com uma expressão de medo no rosto, como se esperasse que algo ou alguém aparecesse a qualquer momento. Clara também começou a se conectar mais com o bebê, embora relutante no início. Havia algo na inocência daquela criança que a desarmava, algo que tocava um ponto sensível dentro dela, que Clara sempre tentou ignorar. Ela se pegou olhando para o bebê por mais tempo do que pretendia, observando-o dormir ou brincar com os dedos. Clara nunca havia se permitido pensar em ser mãe, mas aquela criança, tão vulnerável e pequena, despertava algo que ela não conseguia definir. "Ele parece gostar de você", comentou Sofia um dia, surpreendendo Clara. Era uma das poucas vezes que Sofia havia falado espontaneamente. Clara sorriu, sem saber ao certo como responder. "Ele é adorável", foi o que conseguiu dizer. Sofia assentiu, mas havia uma tristeza em seus olhos, algo que Clara não pôde deixar de notar. "Você nunca pensou em ter filhos?" A pergunta foi direta, quase inesperada. Clara hesitou. As lembranças do seu casamento vieram à tona com força. As discussões, as lágrimas, as acusações de egoísmo. Ela se lembrou de como acreditava que sua vida estava no caminho certo, sem crianças para complicar as coisas. Mas agora, com Sofia e o bebê em sua casa, aquelas convicções começaram a se desfazer. "Eu... não", respondeu Clara, tentando manter a voz firme. "Nunca quis filhos. Achava que minha vida era completa sem eles." "E agora?" A pergunta de Sofia foi tão direta que Clara não teve como escapar. Clara abriu a boca para responder, mas as palavras se recusaram a sair. Ela não tinha uma resposta. Tudo o que sabia era que algo dentro dela estava mudando, e isso a assustava. As semanas passaram e Clara começou a notar coisas ainda mais estranhas. Sofia parecia sempre nervosa, como se estivesse esperando por algo terrível. Ela nunca deixava o bebê fora de vista, e às vezes Clara a ouvia sussurrando para a criança enquanto o embalava para dormir, quase como se estivesse contando histórias de terror para mantê-lo alerta. Isso só aumentou as suspeitas de Clara de que Sofia estava escondendo algo perigoso. Uma noite, Clara não conseguiu mais suportar a incerteza. Esperou até que Sofia estivesse dormindo e entrou furtivamente no quarto. Com cuidado, abriu a mala que Sofia havia trazido consigo. No fundo, sob algumas roupas dobradas de forma apressada, Clara encontrou um envelope. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope e puxou um maço de documentos e recortes de jornal.
O choque foi imediato. O bebê que Sofia carregava havia sido dado como desaparecido meses antes. Uma manchete gritava em letras garrafais: filho de Ricardo Montenegro, empresário milionário, desaparecido. Clara sentiu um frio na espinha. Ricardo Montenegro era um nome que ela conhecia bem. Um homem conhecido por sua riqueza e poder, mas também por rumores sombrios que circulavam nos círculos sociais. Quando Clara voltou ao seu quarto naquela noite, seu coração estava pesado. Ela sabia que precisava confrontar Sofia, mas o que diria? E mais importante, o que faria com a resposta? O passado de Sofia. Na manhã seguinte, Clara não pôde evitar a tensão que pairava no ar enquanto as duas tomavam café. Sofia parecia perceber que algo estava diferente, mas não disse nada. Ela cuidava do bebê com uma ternura que partia o coração de Clara. E a mulher sabia que, em breve, teria que quebrar aquele frágil equilíbrio que havia se estabelecido entre elas. Finalmente, Clara não pôde mais segurar. Após tomar um gole de café, Clara fixou os olhos em Sofia e perguntou: Sofia, quem é o pai do seu filho? O silêncio que se seguiu foi avassalador. Sofia parou de mexer o chá que havia preparado e olhou para Clara, seus olhos escurecidos por uma dor profunda. Clara sentiu seu estômago se revirar, mas manteve o olhar, esperando. Eu sabia que você encontraria os papéis eventualmente, respondeu Sofia, sua voz baixa, quase inaudível. Ela colocou a xícara na mesa, as mãos trêmulas. Eu devia ter contado antes, mas eu estava com medo. Medo de quê? Clara perguntou, sentindo seu coração bater mais rápido. Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho em águas profundas. Do que você faria? Confessou Sofia. Do que aconteceria comigo, com meu filho, com você. Sofia, eu preciso saber a verdade. O que está acontecendo? A voz de Clara era firme, mas não sem compaixão. Ela sabia que Sofia estava em um estado frágil, mas também sabia que a situação havia se tornado insustentável. Com os olhos fixos no bebê, Sofia começou a falar, sua voz tremendo com a emoção reprimida. O pai do meu filho é Ricardo Montenegro, disse ela finalmente. Ele era meu namorado. Não, ele era mais do que isso. Ele era o homem que me controlava, me manipulava. Eu pensei que estava apaixonada, mas logo percebi o que ele realmente era. Um monstro. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela havia ouvido falar de Ricardo Montenegro, um homem conhecido por sua fortuna, mas também por sua brutalidade. A ideia de Sofia estar envolvida com ele fez o estômago de Clara revirar. Quando engravidei, Ricardo ficou furioso, continuou Sofia, sua voz vacilando enquanto se lembrava. Ele disse que não queria o filho, que o bebê era um fardo, mas eu não podia simplesmente abandonar meu filho. Sofia olhou para Clara, os olhos implorando por compreensão. Eu sei que cometi um erro ao fugir, mas foi a única maneira que encontrei para salvar meu bebê. Ricardo tem poder, Clara. Ele tem contatos. Ele pode manipular a polícia, os tribunais. Ele pode fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Clara sentiu o peso das palavras de Sofia. Ela sabia que Ricardo Montenegro não era um homem a ser subestimado. E o que Sofia havia feito, embora desesperado, era um ato de coragem e desespero na mesma medida. E você acha que ele está te procurando? Clara perguntou, o medo começando a tomar conta de sua voz. Eu sei que está, respondeu Sofia, sua voz carregada de certeza. Ele não vai parar até me encontrar, e ele vai levar meu filho de volta. Ele fará qualquer coisa para isso. Clara sentiu seu mundo girar. As suspeitas que ela havia nutrido nas últimas semanas estavam se concretizando de uma maneira muito mais sombria do que ela poderia imaginar. E agora ela estava presa em uma teia de mentiras e perigo. O que vamos fazer? A pergunta saiu antes que Clara pudesse pensar. Sofia olhou para Clara com um olhar de desespero misturado com esperança. Eu não sei, admitiu Sofia.
Mas eu sei que não posso fazer isso sozinha. Eu preciso de ajuda, Clara. Por favor, me ajude. Clara sabia que estava em uma encruzilhada. A escolha que estava diante dela era impossível. Ajudar Sofia e o bebê, arriscando sua própria segurança, ou entregá-los, sabendo que isso poderia condená-los a um destino terrível. E enquanto olhava para o bebê, que agora dormia tranquilo nos braços de Sofia, Clara sentiu algo novo despertar dentro de si. Uma necessidade feroz de proteger, de cuidar, de fazer o que era certo, mesmo que isso significasse enfrentar seus maiores medos. A sombra de Ricardo. Os dias que se seguiram foram envoltos em uma névoa de medo e incerteza. Clara, incapaz de pensar em outra solução, decidiu que a única maneira de proteger Sofia e o bebê era deixarem a cidade. O plano parecia simples na teoria, mas Clara sabia que na prática seria muito mais complicado. A cada dia, a sensação de estar sendo observada aumentava. Aquele carro preto, que às vezes parecia estacionado do outro lado da rua, tornou-se uma presença constante, uma sombra sinistra que pairava sobre elas. Clara começou a evitar sair de casa e fechava todas as cortinas ao anoitecer. A tensão na casa crescia a cada dia, e Clara sabia que estavam ficando sem tempo. Finalmente, Clara decidiu buscar ajuda de Felipe, um velho amigo, que agora trabalhava como jornalista investigativo. Felipe era conhecido por expor a corrupção e não tinha medo de enfrentar homens poderosos. Clara sabia que ele era a única pessoa em quem podia confiar. Na noite em que Clara ligou para Felipe, sua voz estava trêmula e ela teve que se segurar para não desabar ao telefone. Felipe, eu preciso da sua ajuda. É uma situação complicada e perigosa. Felipe, sempre direto, não demorou a responder. Do que você está falando, Clara? O que aconteceu? Clara respirou fundo antes de explicar, resumindo o máximo que pôde. Ela sabia que não tinha muito tempo e precisava ser clara. É o Ricardo Montenegro. Sofia, ela está fugindo dele e ele está atrás dela. E tem um bebê envolvido. Eu não sei o que fazer, Felipe. Ele tem olhos e ouvidos por toda parte. Nós precisamos desaparecer. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro pesado. Clara, você sabe no que está se metendo. Ricardo Montenegro é um homem perigoso. Não vai ser fácil escapar dele, mas vou fazer o que puder. Vou começar investigando, mas precisamos ser cuidadosos. Não podemos dar nenhuma pista de que estamos agindo contra ele. Clara sentiu uma pontada de alívio ao ouvir a voz firme de Felipe. Ele era alguém em quem podia confiar, alguém que não recuaria diante de uma ameaça. Nos dias seguintes, Felipe começou a trabalhar discretamente, coletando informações sobre os movimentos de Ricardo e seus associados. Clara e Sofia começaram a preparar uma fuga, empacotando o mínimo de pertences e traçando rotas que evitavam as áreas mais monitoradas da cidade. A pressão sobre Clara era enorme, mas o desejo de proteger Sofia e o bebê a impulsionava. Na noite em que tudo estava pronto para a fuga, Clara sentiu que algo estava errado. Enquanto observava a rua pela fresta da cortina, viu o carro preto estacionado novamente, mas desta vez havia uma tensão diferente no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Clara correu até o quarto de Sofia. "Precisamos ir agora", sussurrou seu tom urgente. Sofia, já vestida, assentiu e pegou o bebê que dormia em seu berço improvisado. As duas desceram silenciosamente as escadas, mas ao abrir a porta dos fundos, viram dois homens altos e bem vestidos bloqueando a saída. A tensão no ar era palpável. "Onde pensam que vão?" perguntou um dos homens, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Clara e Sofia recuaram, os corações batendo descompassadamente. Clara sabia que eles estavam em desvantagem, mas não podia se permitir desistir. "Nós só queremos sair daqui", respondeu Clara, tentando manter a calma. "Por favor, não queremos problemas."
Já tem problemas suficientes, senhora, disse o segundo homem, aproximando-se um passo. Agora, voltem para dentro. Clara trocou um olhar rápido com Sofia, seus pensamentos girando em busca de uma solução. Sabia que estavam encurraladas e que a situação estava rapidamente saindo do controle. O confronto na fábrica Felipe, ciente da situação perigosa em que Clara e Sofia se encontravam, agiu rápido. Usando sua rede de contatos, conseguiu localizar um antigo armazém nos arredores da cidade. Um local isolado e fora do alcance das câmeras e do controle de Ricardo. Ele sabia que era uma jogada arriscada, mas não via outra opção. Felipe ligou para Clara, instruindo-a a levar Sofia e o bebê até o armazém na calada da noite, sem que os seguranças percebessem. Ele planejava confrontar Ricardo lá, longe de qualquer ajuda que ele pudesse mobilizar rapidamente. Clara, tremendo de medo e adrenalina, concordou. Ela sabia que era uma jogada desesperada, mas Felipe era a única esperança que tinham. Na noite marcada, Clara e Sofia saíram sorrateiramente da casa. Usando uma rota que Felipe havia sugerido, conseguiram evitar os seguranças e entrar no carro de Felipe, que estava estacionado algumas ruas abaixo. O armazém ficava em uma área industrial abandonada, cercada por arames farpados e muros de concreto cobertos de grafites desbotados. Era o cenário perfeito para um confronto final. Quando chegaram, Felipe estava lá, esperando por elas com um olhar determinado. Ele havia preparado tudo, incluindo câmeras escondidas para registrar o confronto. Ele vai aparecer, disse Felipe, enquanto colocava as últimas câmeras. Ricardo não vai perder a chance de resolver isso de uma vez por todas. Clara, ainda tentando processar a situação, assentiu silenciosamente. O bebê estava agitado, sentindo a tensão no ar, e Sofia mal conseguia segurá-lo. O tempo parecia se arrastar enquanto esperavam. O som distante de passos e motores ao longe fazia o coração de Clara pular. Finalmente, eles ouviram o som inconfundível de pneus rangendo no asfalto. Um carro preto, semelhante ao que a seguia há dias, apareceu na entrada do armazém, seus faróis cortando a escuridão. Felipe se posicionou estrategicamente, pronto para gravar. Clara e Sofia ficaram escondidas em uma sala nos fundos, segurando o bebê que, milagrosamente, havia adormecido. Quando Ricardo entrou no armazém, Clara pôde vê-lo pelas câmeras. Ele era exatamente como ela imaginava, alto, imponente, com uma presença que exigia atenção. Mas havia algo em seu olhar que fez Clara estremecer. Um frio calculado que deixava claro que ele não estava ali para negociar. Ricardo não estava sozinho. 2 seguranças o acompanhavam, seus olhares varrendo o local em busca de qualquer sinal de perigo. Clara sentiu o pânico subir, mas Felipe estava preparado. Ricardo Montenegro, a voz de Felipe ecoou pelo armazém. Sei quem você é e o que fez. Está tudo gravado e não adianta tentar negar. Ricardo olhou ao redor, tentando localizar a fonte da voz. Ele parecia irritado, mas não surpreso. E o que você pretende fazer com isso? Respondeu Ricardo, sua voz carregada de desdém. Acha que vai me expor? Boa sorte, eu sou intocável. Felipe não se intimidou. Não mais. Tenho provas suficientes para acabar com você. E essa é a última chance que você tem de sair daqui sem manchar ainda mais as suas mãos. Ricardo deu um passo à frente, ignorando o aviso. Seu olhar, antes frio, agora estava cheio de raiva. Me diga onde está o bebê, ordenou Ricardo, ignorando completamente a presença de Felipe. Ele é meu filho e vou levá-lo de volta. Felipe, vendo que as palavras não estavam surtindo efeito, decidiu agir. Ele fez um sinal para Clara e Sofia, que relutantemente saíram de seu esconderijo. Sofia carregava o bebê nos braços, e Ricardo, ao vê-los, pareceu parar por um instante. Sofia, dê-me o bebê. A
A voz de Ricardo agora era suave, quase como se estivesse tentando tranquilizá-la. Tudo vai ficar bem. Sofia olhou para Clara, seus olhos cheios de lágrimas, mas não cedeu. Não vou deixar você machucá-lo, disse ela, sua voz firme, mas trêmula. A tensão no ar era palpável. Ricardo deu outro passo em direção a Sofia, mas Clara se colocou entre eles. Ela disse não, Clara disse, sua voz mais forte do que esperava. Você não vai levar essa criança. Ricardo parou, seus olhos fixos em Clara. Ele parecia estar calculando algo, e isso fez o estômago de Clara revirar. Antes que ela pudesse reagir, Ricardo fez um movimento brusco, puxando uma arma do casaco. O som do disparo ecoou pelo armazém, e Clara sentiu uma dor aguda atravessar seu ombro. Tudo aconteceu rápido demais. Clara caiu ao chão, segurando o ombro enquanto o sangue manchava sua blusa. Sofia gritou, tentando proteger o bebê, e Felipe correu para intervir. Um dos seguranças de Ricardo, aparentemente abalado pela cena, decidiu agir, desarmando Ricardo e derrubando-o no chão. O armazém ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Ricardo, agora imobilizado, gritou ameaças, mas Felipe não parou de gravar, garantindo que toda a cena fosse documentada. Felipe finalmente se aproximou de Clara, ajudando-a a se levantar. Precisamos tirar vocês daqui, disse ele, sua voz cheia de urgência. A polícia está a caminho, mas não sei quanto tempo temos até que os aliados de Ricardo cheguem. Clara, ainda tonta pela dor, assentiu. Ela olhou para Sofia, que estava ajoelhada no chão, segurando o bebê com mãos trêmulas. Elas haviam conseguido, mas a um custo alto. A nova realidade Clara acordou no hospital, o ombro enfaixado e latejando de dor. As luzes fluorescentes do teto faziam seus olhos arderem, mas logo percebeu que não estava sozinha. Sofia estava sentada ao lado de sua cama, segurando o bebê, que agora dormia tranquilamente. O olhar de Sofia era de pura gratidão, misturado com um profundo cansaço. Clara tentou falar, mas sua voz saiu rouca e fraca. Sofia, percebendo que Clara estava acordada, sorriu levemente e sussurrou. Obrigada, Clara. Você salvou nossas vidas. Elas trocaram um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. O alívio de ambas era palpável, mas o trauma do que passaram ainda pairava no ar. Enquanto Clara se recuperava, as notícias do confronto se espalharam rapidamente. A gravação de Felipe foi divulgada, causando um escândalo na mídia. Ricardo Montenegro, agora desacreditado e preso, enfrentava uma longa lista de acusações, desde sequestro até abuso de poder. A história de Sofia finalmente veio à tona e a opinião pública começou a se voltar contra Ricardo. No entanto, a batalha legal estava apenas começando. Clara foi chamada para prestar depoimento e foi informada de que o futuro do bebê dependeria de uma série de audiências. Felipe, fiel ao que prometeu, continuou a expor a verdade, mas avisou Clara que Ricardo ainda tinha aliados poderosos que poderiam tentar reverter a situação. Clara e Sofia, embora unidas pela experiência, começaram a sentir a pressão do que estava por vir. A decisão sobre quem ficaria com a guarda do bebê pesava sobre ambas. Clara, que nunca quis ter filhos, agora se via em uma posição onde considerava lutar por ele. Sofia, por outro lado, sentia-se culpada por ter colocado o bebê em perigo, e a culpa a corroía. A relação entre as duas começou a ficar tensa, com cada uma delas lidando com seus próprios medos e inseguranças. Amigos de Clara, que até então não sabiam dos detalhes, começaram a aparecer para oferecer apoio. Alguns, como Felipe, estavam prontos para ajudar de qualquer maneira possível, enquanto outros traziam conselhos que complicavam ainda mais a situação. Um desses amigos sugeriu que Clara procurasse um advogado especializado em direito de família, o que a fez pensar seriamente na possibilidade de pedir a guarda do bebê.
No entanto, as palavras de outro amigo a fizeram questionar se ela estava realmente preparada para ser mãe ou se estava tentando preencher o vazio deixado por seu casamento fracassado. Embora Ricardo estivesse preso, Clara começou a receber ameaças anônimas, insinuando que o poder dele ainda se estendia para além das grades. Sofia também relatou ter visto pessoas suspeitas nos arredores do hospital e, mais tarde, em sua nova residência temporária. O medo de que Ricardo ou seus aliados pudessem tentar algo desesperado antes do julgamento final voltou a assombrá-las. Clara, determinada a proteger o bebê, reforçou a segurança ao redor de sua casa e buscou orientação sobre como manter todos seguros. A presença constante do perigo manteve Clara em alerta, forçando-a a reconsiderar suas prioridades e a urgência de garantir um ambiente estável para o bebê. Felipe, sabendo que as ameaças eram reais, utilizou seus contatos para garantir que a história não caísse no esquecimento. Ele organizou uma entrevista exclusiva para Clara e Sofia, onde ambas poderiam contar suas versões dos fatos, tentando ganhar o apoio da opinião pública. Enquanto isso, Clara decidiu que, independentemente de quem ficasse com a guarda, ela não podia permitir que o bebê estivesse em perigo novamente. Ela contratou um advogado que começou a reunir provas e testemunhos que garantiriam que Ricardo não tivesse mais acesso à criança. Ao longo dos dias, Sofia começou a refletir sobre o que era melhor para seu filho. Ela sabia que o amava mais do que tudo, mas também entendia que sua vida foi marcada por tanto caos que talvez o bebê estivesse mais seguro longe dela. Essa realização partiu seu coração, mas ela não podia ignorar o fato de que o perigo que ela representava podia nunca desaparecer completamente. Em uma conversa dolorosa, Sofia confessou a Clara que talvez a melhor decisão fosse abrir mão do bebê, permitindo que ele tivesse uma vida normal, algo que ela não podia garantir. Clara, emocionada, prometeu que cuidaria bem do bebê e manteria viva a esperança de que um dia Sofia pudesse retornar. A decisão final chegou e foi um momento cheio de emoção para Clara e Sofia. Em um tribunal lotado, com a mídia presente, o juiz ouviu os argumentos de ambos os lados. Clara, apoiada por seu advogado e por Felipe, apresentou um caso forte para manter o bebê longe de Ricardo. Sofia, com lágrimas nos olhos, apoiou a decisão de Clara, reconhecendo que o melhor para o bebê era estar em um ambiente seguro, ainda que isso significasse estar longe dela. O juiz, tocado pela sinceridade de ambas, tomou uma decisão que buscava equilibrar justiça e proteção. Clara ficou com a guarda do bebê temporariamente, até que a situação de Sofia fosse completamente resolvida. Esta decisão foi vista por muitos como a mais segura para a criança, considerando o histórico de Sofia e as ameaças ainda presentes devido a Ricardo. Clara sentiu uma mistura de alívio e medo. Embora tivesse lutado por esse resultado, a realidade de ser responsável por uma criança a assustava. No entanto, algo mudou dentro dela. O que antes era uma aversão à ideia de ser mãe, agora era um senso de responsabilidade e amor que ela não sabia que podia sentir. Sofia decidiu que o melhor para o bebê era afastar-se temporariamente. Ela planejava entrar em um programa de proteção a testemunhas, oferecido pelo governo como parte de um acordo para testemunhar contra Ricardo. Antes de partir, Sofia se despediu do bebê, com lágrimas nos olhos, sussurrando palavras de amor e promessas de que um dia estariam juntos novamente. Ela também agradeceu a Clara por tudo, reconhecendo que sem ela, tanto ela quanto o bebê estariam perdidos. Clara, por sua vez, prometeu cuidar bem do bebê e manter viva a esperança de que Sofia um dia pudesse voltar para sua vida. Clara levou o bebê para casa, agora oficialmente sob sua responsabilidade. A casa, que antes parecia vazia e triste, começou a ganhar uma nova vida com a presença da criança.
Os dias que se seguiram foram desafiadores, mas também cheios de momentos de ternura que Clara nunca imaginou experimentar. A criança, que antes era um símbolo de tudo o que Clara achava que não queria, agora se tornava o centro de seu mundo. Clara começou a se acostumar com sua nova vida, encontrando alegria em cada pequeno progresso do bebê, desde o sorriso matinal até as pequenas descobertas diárias. Ricardo Montenegro, apesar de todos os seus esforços, foi finalmente condenado. A combinação das evidências apresentadas por Felipe, os testemunhos de Sofia e a pressão pública causada pela divulgação do caso tornou impossível para ele escapar da justiça. A queda de Ricardo foi amplamente noticiada e Clara sentiu um alívio imenso ao saber que a ameaça dele foi neutralizada, pelo menos por enquanto. Felipe, cumprindo sua promessa de expor a verdade, publicou uma série de artigos sobre o caso, detalhando as atrocidades de Ricardo e a luta de Clara e Sofia para proteger o bebê. Com Ricardo atrás das grades e Sofia segura sob proteção, Clara começou a se permitir curar emocionalmente. Ela refletiu sobre seu passado, especialmente sobre seu casamento e a decisão de não ter filhos. O bebê se tornou um catalisador para mudanças que Clara nunca imaginou, forçando-a a confrontar seus medos e abrir seu coração. Clara encontrou conforto no fato de que, apesar das dificuldades, conseguiu proteger uma vida inocente e, no processo, encontrou uma nova direção para sua própria vida. Clara, agora mais segura de si e de seu papel como mãe, começou a planejar o futuro com o bebê. Ela decidiu que, quando Sofia estivesse segura novamente, não hesitaria em ajudá-la a reintegrar-se na vida de seu filho. Clara não sabia como seria esse futuro, mas estava disposta a enfrentá-lo com coragem e amor. Ela olhou para o bebê, que agora brincava em seu colo, e sorriu, sabendo que, apesar de todos os desafios, fez a escolha certa. A história de Clara, Sofia e o bebê nos mostra que a vida é repleta de escolhas difíceis, muitas vezes nos forçando a confrontar nossos medos mais profundos e a questionar as decisões que tomamos no passado. Clara acreditava que sua vida estava completa sem filhos, mas ao abrir seu coração e sua casa para uma mãe desesperada e seu bebê, ela descobriu uma força interior e um amor que jamais imaginou possuir. Essa jornada nos ensina que, às vezes, as mudanças mais significativas acontecem quando nos permitimos sair de nossa zona de conforto e enfrentamos o desconhecido. Em um mundo cheio de incertezas, é o amor, a compaixão e a coragem que nos guiam para um futuro melhor. Agora, eu pergunto a você: em que momento da sua vida você se deparou com uma escolha que parecia impossível, mas que no final revelou uma força que você nem sabia que tinha? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Sua participação é muito importante para nós.